Tem fé? Assista até o fim e sinta a mudança. Existe um silêncio que só quem está lutando por dentro consegue ouvir. Não é falta de barulho. Pelo contrário, é um ruído que ensurdece, cheio de pensamentos, medos e vozes dizendo que não vai dar certo, que você não é forte o bastante, que já é tarde. Você já se sentiu tão cansado que até a esperança virou um peso? Cansado não só do trabalho, das contas, da rotina, mas um cansaço da alma. Um esgotamento que vem de tanto lutar, de tanto tentar, de se levantar depois de cada tombo só para sentir o chão duro de novo. Tem dias que o peso do mundo parece que está todo nas nossas costas. O futuro vira uma névoa densa que não dá para enxergar um palmo à frente. Cada passo é um esforço, como se você andasse contra uma correnteza invisível te puxando para trás. Você sorri, diz que está tudo bem, mas por dentro seu espírito grita em silêncio, as mãos ficam inquietas, a respiração curta. O coração apertado. É uma solidão que aperta mesmo no meio de um monte de gente. Uma sensação de que ninguém vê de verdade a batalha que você enfrenta quando as luzes se apagam. Aí você se senta no silêncio do seu quarto ou dentro do carro, em qualquer lugar onde dá para ficar sozinho por um instante, e o fardo desaba. É o peso das expectativas que não se cumpriram, das palavras que machucaram, das perdas que deixaram cicatrizes, dos sonhos que parecem cada vez mais longe. É o peso de ter que ser forte o tempo todo, de ter que ter todas as respostas, de não poder desmoronar. Sua energia vai embora, não de uma vez, mas naquele gotejar de pequenas dificuldades do dia a dia. Você se olha no espelho e quase não se reconhece. Cadê aquele brilho no olhar, a leveza no sorriso, aquela certeza de que, no final, tudo ia ficar bem? Você se sente esquecido, ignorado pelo céu, como se suas orações fossem só palavras perdidas no vazio. E a pergunta que não cala na sua mente é: até quando? Nesse abismo de cansaço, a primeira coisa que morre é a esperança. Ela vira um luxo, uma fantasia para quem não conhece a sua dor. E a gente se acostuma com a falta dela. A gente para de esperar o milagre, a reviravolta, a resposta. Começa a acreditar que a vida é isso mesmo, uma luta atrás da outra, com uns poucos momentos de alívio. A gente fica prático, cético, constrói muros em volta do coração para não se decepcionar de novo. Porque a decepção dói mais que a própria dificuldade. A gente aprende a andar na escuridão, a se mover no escuro, a sobreviver, mas sobreviver não é viver. E o mundo em volta não para. As pessoas continuam postando suas vitórias, suas férias, seus sorrisos perfeitos, e a comparação é uma tortura silenciosa. Você se sente um fracasso inadequado. As vozes de fora se juntam às vozes de dentro, dizendo que você deveria ser mais positivo, mais grato, mais resiliente. Mas como? Como ser grato quando o coração está em pedaços? Como ser positivo quando a realidade é tão dura? Essas palavras, mesmo ditas com boa intenção, muitas vezes só aumentam o peso. Fazem você se sentir ainda mais culpado por não estar conseguindo, e o isolamento aumenta. Você se fecha porque explicar sua dor parece inútil, ninguém entenderia, então você carrega tudo sozinho, em silêncio. Mas e se eu te dissesse que, mesmo na escuridão mais profunda, existe uma luz que nunca, jamais se apaga? Não é um holofote nem uma luz ofuscante, é uma faísca, uma brasa pequena, quase invisível, que sobrevive debaixo das cinzas da sua dor e do seu cansaço. Ela está aí. Mesmo que você não a sinta, mesmo que você tenha esquecido dela, é uma força que você já teve um dia, a capacidade de acreditar quando tudo e todos diziam para duvidar, a memória de uma oração antiga feita com a pureza de uma criança, a lembrança de um dia em que o impossível pareceu, por um instante, possível.
Essa faísca não grita, ela sussurra, e você só consegue ouvi-la quando o barulho do desespero diminui um pouco. Ela não promete que a tempestade vai passar de repente, não oferece respostas fáceis, nem soluções mágicas. Ela só te lembra de algo essencial: você não está sozinho nessa jornada. Existe uma presença que te acompanha no silêncio, que conhece o seu coração melhor que você mesmo. Uma força que não se impressiona com a sua fraqueza, mas que se revela nela. É o poder que aparece não na ausência de problemas, mas na coragem de enfrentá-los mais um dia. É a teimosia da semente que insiste em romper o asfalto. É a resiliência da grama que volta a crescer depois de ser pisada. Essa força não está lá fora, em algum lugar distante. Ela está aí dentro, adormecida, esperando por um único ato seu, a permissão para acreditar de novo, mesmo que seja só um pouquinho, mesmo que seja com o coração cheio de dúvida. Isso é a fé. Não a fé que exige perfeição ou que elimina o medo. Não. A fé de verdade, a que transforma, é a coragem de dar o próximo passo no escuro, confiando que o chão vai aparecer debaixo do seu pé. É a decisão de olhar para cima, mesmo quando o céu está cinzento. É aquela certeza silenciosa no fundo da alma de que a tempestade vai passar e o sol vai voltar a brilhar, mesmo que você não consiga vê-lo agora. Fé não é a ausência de dor, mas a convicção de que sua dor tem um propósito. Fé é entregar, é abrir as mãos que estão fechadas com tanta força, segurando os problemas, as mágoas, o controle e simplesmente soltar. É dizer com a voz embargada ou no silêncio do seu ser: eu não aguento mais, eu não sei o que fazer, assume o controle, eu confio em ti. E nesse ato de rendição, algo extraordinário acontece. O peso não some, mas você não o está mais carregando sozinho. A fé é a manifestação de um poder que se fortalece na nossa fraqueza. A fé muda o jeito que você vê a sua luta. O problema, que era um muro, vira uma oportunidade de crescimento. A espera, que era uma tortura, vira um tempo de preparação. A cicatriz, que era um símbolo de dor, vira um testemunho de superação. A fé não muda as circunstâncias na mesma hora, ela muda você. E quando você muda, tudo ao seu redor começa a mudar junto. E então acontece a mudança. Ela não vem com barulho ou alarde, ela é sutil, é uma respiração que de repente fica mais profunda, um alívio nos ombros como se um peso invisível tivesse sido levantado. É o sangue que volta por correr nas veias sem o barulho da ansiedade. É o coração que, pela primeira vez em muito tempo, bate em ritmo de paz e não de alarme. Seus olhos, que antes só viam o chão, a poeira dos problemas, se erguem devagar. Você olha para frente. A névoa do futuro não sumiu por completo, mas agora você vê um feixe de luz passando por ela. Uma promessa, uma esperança. Você não tem todas as respostas, ainda não sabe como as coisas vão se resolver. E tudo bem, porque pela primeira vez você não precisa saber, você só confia, você entrega. E é nesse momento, nesse estado de entrega, que a transformação acontece. Ela aparece no seu rosto. A mudança não precisa ser um trovão. Às vezes, ela é um sorriso pequeno, quase imperceptível para os outros. Mas para você, ele é um marco. Não é um sorriso de alegria, mas um sorriso de paz, de aceitação, de saber que, apesar de tudo, você vai ficar bem, de que a força que você precisava sempre esteve aí, esperando no silêncio do seu coração. E isso muda tudo. Esse sorriso é a vitória silenciosa da sua alma contra o desespero. É a prova de que nenhuma noite dura para sempre e de que a fé, mesmo do tamanho de um grão de mostarda, pode sim mover montanhas. E a primeira montanha que ela move é a do medo dentro de você. Essa força também vive em você.
Ela não é um privilégio de poucos, é um presente disponível para todo mundo que se atreve a buscá-la no silêncio, na entrega, na confiança. Ela está aí, agora, esperando o seu chamado. Se essa mensagem te tocou, se você sentiu essa faísca, por menor que seja, não a deixe apagar. Compartilhe com alguém que também pode estar lutando em silêncio. Às vezes, uma palavra de esperança é o começo de uma grande mudança. E agora, me diga, onde você precisa encontrar fé hoje? Em qual área da sua vida você precisa soltar o controle e deixar que essa força te sustente? Deixe sua resposta nos comentários. Vamos criar uma corrente de esperança, um lembrete de que ninguém precisa carregar seus fardos sozinho. Lembre-se, você não está só. Tenha fé.